E aí, meus debidos, e aí, meus bidos diabólicos. Bom, galera, hoje eu estou aqui atrasado para falar sobre a primeira temporada de uma animação de The Boys feita pelos produtores de The Boys, pelos criadores de The Boys e pelos produtores da série animada Invencível. Uma série que tem vídeo aqui por episódio no canal e que eu também gostei muito de ter assistido, estou ansiosamente ansiando pela segunda temporada. E eu decidi aqui falar sobre esta primeira temporada de The Boys Diabolical, que é uma série que eu nem tava sabendo até sair um teaser, até me avisarem, e aí eu decidi assistir, maratonei numa só, assim. Eu não achei que a galera iria querer um react, depois eu vi a galera comentando, mas assim, foi tão curto, tipo 14 minutos, e foram poucos episódios que eu reagi. Acho que eu reagi mais ao último episódio porque ele foca em um personagem da série The Boys. Mas enfim, eu vou falar um pouquinho do que eu achei sobre essa série, sem spoilers. Se tiver spoilers eu vou avisar, mas não é garantido, beleza? Então fica aí comigo e vamos ver o que foi essa série animada aí de The Boys Diabolical. Seguinte, falando aqui de uma forma mais informal e não necessariamente, sabe, roteirizada, eu vou dizer que eu achei The Boys sincera, porque era uma série que eu não tava esperando muito, é uma série animada, e acontece que ela também não me atraiu tanto. Assistindo os episódios, eu não gostei tanto dela como eu achei que iria gostar. Mas por que eu não gostei tanto? Porque ela assume mais os quadrinhos de The Boys. Eu não li The Boys, então eu tenho que admitir isso, né? Eu tenho que ser sincero para vocês. Mas o que eu sei dos quadrinhos de The Boys é que eles são, no geral, superficiais. E todos aqueles temas mais aprofundados do seriado, tanto em relação aos personagens como na própria política do seriado, é algo do próprio seriado. Muitas pessoas que leram The Boys comentam que a série é muito melhor do que os quadrinhos. Assim como tem alguns que preferem os quadrinhos porque preferem essa superficialidade. E esse desenho foi feito para isso, ele foi feito para os fãs dos quadrinhos de The Boys. Então tem momentos que me agrada, pois ele traz diversas conexões ao universo da série em live action de The Boys, mas tem várias vezes que ele fica apenas focando em piadas idiotas, em sangue pra tudo quanto é lado, e parece que não tem muito algo a dizer, entende? Então isso foi um fator que realmente me incomodou, foi algo que não me atraiu tanto em diversos episódios. Mas ainda assim, alguns episódios eu consegui ver uma graça. Por exemplo, aquele episódio em que basicamente tem uma escola de mutantes, onde todos eles foram abandonados pelos pais não terem gostado dos poderes que eles ganharam, eu achei espetacular. Eu achei o episódio muito engraçado, divertido, muito, sabe, totalmente despirocando a ideia de poderes que você poderia ter com a injeção do composto V e de que não necessariamente seria aquela coisa legal que você vê na própria série live action. Assim como tem aquele episódio, o último episódio que foca no Capitão Pátria e basicamente na origem do Capitão Pátria. Aquele episódio eu consegui ver ele sendo um episódio do live action, entendeu? Então isso foi um lance que me atraiu muito. Assim como eu gosto muito daquele episódio que discute sobre as redes sociais. É um casal que se conhece, eles fingem ter outros rostos e a partir daí eles se relacionam e mostra, sabe, como a vida deles vai chegando a um auge e depois vai degringolando disso. Então, são episódios que ou tem grandes relações com a série, ou eles assumem demais uma despirocagem, ou tem esse tema real muito legal abordado. De resto, por exemplo, o próprio primeiro episódio, por mais que eu curta a ideia de que ele trabalha um pouco com aquela ideia, com aquela época de desenho animado dos anos 60, que não tinha muita voz, muitas falas, e tinha assim mais o som, o ambiente, você acompanhando o que o personagem está fazendo, a lá Looney Tunes, eu gosto da ideia, mas fica só num cientista querendo pegar a garota matando todo mundo que ela vê pela frente, e isso foi algo que não me agradou tanto. Tá, talvez eu possa estar dando alguns spoilers aqui neste vídeo, mas fica tranquilo que isso não afeta o episódio se você for assistir ele pelo que eu estou falando aqui, entende? Mas, enfim, isso foi algo que me dividiu um pouquinho, então teve esses episódios que eu curti, teve esses episódios que eu não curti, mas eu acho que todos eles têm a cara de The Boys. Ele pode não ter tanto a cara de The Boys da série, mas ele tem aquela parte dos quadrinhos, ele tem a despirocagem dos quadrinhos. Contudo, ele não tem uma trama reta, ele parece muito Star Wars Visions. Star Wars Visions foi uma série recentemente de Star Wars que foca em praticamente um multiverso, né, de Star Wars, focando em realidades alternativas ou outras histórias a serem contadas. Aqui em The Boys, todas elas indicam acontecer no universo de The Boys, mas
sabe, em linhas de tempos diferentes, quando alguma coisa não tinha acontecido, quando os 7 ainda não eram os 7, ou pós o 7 sendo o 7. Tem até uma história ali envolvendo o Profundo, que eu fiquei me perguntando onde é que ele tava, sabe, entre a primeira e a segunda temporada. Mas ainda assim, eu acho que também nem é a proposta da série. A série não tá necessariamente buscando fazer parte do universo do seriado. Tanto que tem um episódio, que esse foi o que mais no momento me moscou, mas aí eu percebi que ele era uma baita homenagem aos quadrinhos, né? Que é um episódio que literalmente começa com o Butcher pegando um quadrinho de The Boys, e aí, tipo assim, mano, ali tem várias referências, porque as capas dos quadrinhos são as capas dos quadrinhos de The Boys, e tem o nome dos autores dos quadrinhos de The Boys. Aí ele abre a página e entra naquele quadrinho, e aí a perspectiva, o rosto dos personagens mudam. E aí mudam por quê? Porque é assim que eles são nos quadrinhos de The Boys. Aí é até legal pra você ver quem é parecido com os quadrinhos e quem não é parecido com os quadrinhos, né? Mas de qualquer maneira, é um episódio que eu super gosto porque ele é um quadrinho de The Boys, entendeu? Ele assume essa fórmula. Agora tem os outros episódios que simplesmente seguem algo ali, tipo o episódio em que a protagonista é basicamente um cocô e... aquele episódio... Cara, eu só assisti ele inteiro porque eu tava lavando louça, entendeu? Se não fosse isso, eu acho que eu não teria visto ele completo. Mas eu curto muito a trilha sonora, eu acho a trilha sonora legal, gostei da dublagem, eu vi dublado, né, em português, não vi em inglês, mas do que eu vi, até nos créditos tinha muitos atores do seriado participando e a dublagem estava exatamente a mesma da série para quem viu a série em live action dublado, e isso eu achei, né, maravilhoso, tinha que ser isso mesmo. A arte de cada episódio, né, a ilustração, o desenho de cada episódio, eu também achei muito bom. Eu acho que ele serve exatamente para brincar com essa ideia que a gente já viu em Star Wars Videos, que a gente vê em Love, Death and Robots, que é exatamente essa pegada de você contar histórias diferentes, com diretores diferentes, com animações diferentes. Então, tem essa perspectiva muito legal em relação a cada episódio, a história que ele quer contar e qual é o tipo de animação que combina mais com essa história. Então é bom porque não fica cansativo e ao mesmo tempo traz uma vibe nova de você falar, ah, não gostei, mas a história foi tão boa que recompensou, ou, sabe, gostei e até melhorou o episódio, melhorou a história que estava ali sendo contada. No fim, The Boys Diabólico não é uma série necessária você assistir. Eu não sei se eu recomendo, eu acho que só quem curte muito o universo de The Boys, se você curte os quadrinhos é totalmente recomendável, se você curte o seriado, eu acredito que você deveria dar chance pelo menos para alguns episódios que valem a pena. Procura, acho que o segundo episódio, o terceiro, aí o último episódio. O último episódio pelo menos eu diria que vale a pena, porque eu gostaria muito se ele tivesse consequências no seriado. Sabe, você tá vendo a série The Boys live action, a terceira temporada, e tem alguma coisinha ali que você fala, nossa, vi isso em The Boys Diabólico. Porque eu acharia que seria muito legal. Contudo, vale dizer, a série em nenhum momento deixa claro que ela se passa no mesmo universo diabólico. Ela pode, das séries live action, ela pode muito bem ser uma série aleatória, contando universos alternativos, histórias alternativas que não necessariamente acontecem no mesmo tempo, e por aí vai. Mas o que vale é pensar que ela pode ser da mesma série e também a qualidade de cada episódio. Eu acho que há um exagero ali em determinados momentos, mas é o que eu falei. Os quadrinhos de The Boys têm muito exagero, eles têm muita superficialidade e aí tem órgão, piadas sexuais e explosão, sangue, por aí vai. Ele tem um foco maior nisso, enquanto a série live action pelo menos não tem tanto. Ela tem, mas ela busca trazer uma história, ela busca desenvolver algo, ela busca trazer aquele lado realista. Essa animação não, ela foge um pouco do lado realista e foca mais na despirocagem, entendeu? Os autores sentaram e falaram assim, mano, vamos fazer maluquice? Vamos. Aí eles foram e escreveram os roteiros da maioria dos episódios, entendeu? Os episódios que não tem tanta maluquice são muito perceptíveis, para vocês terem uma noção. Tanto um envolvendo idosos, quanto um envolvendo as redes sociais, a tecnologia, o quanto isso influencia a própria população. E eu acho que esse talvez seria até o melhor episódio pra mim, pela crítica que ele tem, sabe? Em relação a nós, como sociedade, atualmente em pleno 2022. Então, se você já viu The Boys Diabólico, deixa aí nos comentários o que você achou da série, qual é o seu episódio favorito, o que você concorda e discorda de mim. Eu disse, esse vídeo não seria muito longo, seria exatamente algo papum aqui, só pra deixar claro a minha opinião sobre The Boys Diabólico. Se sair uma segunda temporada, eu vou assistir numa boa, porque são episódios tão curtos, então eles passam muito rápidos, e mesmo que alguns sejam ruins, fracos ou algo do tipo, não é um episódio que necessariamente você fale, nossa, perdi todo o meu tempo. Mas eu já vi alguns comentários aí de gente que achou que perdeu totalmente o tempo vendo essa série animada. Eu já discordo um pouco disso. Então, a gente se vê quando a terceira temporada de The Boys sair. Se vocês quiserem ver também, já tem aí um react ao teaser que saiu de The Boys, né? Reagi, comentei, analisei e os caramba, o vídeo ficou bem legal, ficou bem longo também ao mesmo tempo. Espero que vocês que não viram aquele vídeo ainda vão lá ver.
E também estejam aqui quando eu for reagir à terceira temporada de The Boys, porque sim, isso vai acontecer. Valeu, falou!